Olá, amados irmãos, é um prazer para nós mais uma vez estarmos no nosso EBD e esperamos que você possa aproveitar esses momentos para refletir um pouquinho sobre família. Estamos trabalhando o tema família ou círculo da família abençoada. Falamos sobre alguns assuntos durante nossas aulas anteriores e agora tenderemos para um novo assunto. Nosso tema mensal de família, por isso que a gente abriu um parêntese daquele trabalho que nós estávamos fazendo sobre João, e passamos a falar um pouquinho sobre família, porque o mês da família, nosso mês da família, nós estamos trabalhando o tema família acolhedora. Nosso mês da família vai terminar no domingo que vem, né? Nós prorrogamos o mês até domingo que vem, e hoje nós temos aí o que seríamos a nossa penúltima aula sobre família, tá? A nossa divisa escolhida foi Colossenses 3,13, que diz: suportando e perdoando uns aos outros, se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. É o nosso tema, nossa divisa e tema para o mês da família 2020. Vamos caminhar. Falamos sobre todos esses papéis aqui, todos digamos assim, esses pontos do ambiente familiar. E hoje eu quero falar sobre dois deles, que é psique e finanças. Vamos tentar falar sobre os dois para que para o próximo domingo fique apenas a parte da espiritualidade, tá? Vamos começar com o psique. O que seria o psique? Psique está ligada à alma. O psique é aquilo que define quem somos, né? A palavra psique no grego significa alma. E a compreensão de que na alma está composto, a alma é composta de todas as características do indivíduo, de elementos essenciais que têm a ver com vontade, tem a ver com emoção, tem a ver com atitude. Essas relações é que formam a alma dos indivíduos. É interessante que a gente precisa entender que dessa alma estão as características do indivíduo e os defeitos do indivíduo. Nosso problema é que em muitos momentos na nossa família nós não sabemos identificar o que são características e o que são defeitos. Na maioria das vezes nós achamos que as características são defeitos e que os defeitos são características. A gente atrapalha as coisas. Então vamos tentar colocar aqui alguns pingos nos is para que você possa compreender o que são características e quais são os defeitos. Primeira coisa que a gente vai falar então, que eu vou pontuar aqui, sobre características. Vamos lá, pegar minha canetinha aqui. Características. O que são características? São aquilo que é essencialmente o indivíduo, ou seja, aquilo que essencialmente é o indivíduo. O indivíduo essencialmente ele carrega consigo esses pontos aí, né, de sua essência. Vamos lá. O que isso significa? Significa o seguinte, que todos os meios, digamos assim, que o indivíduo tem, todas as formas que o indivíduo tem de promoção, digamos assim, das suas ações, né, norteados pelo que ele é o que vai mover esse indivíduo. Tá? Então, as características estão muito ligadas àquilo que é parte da natureza do indivíduo. Né? Temos pessoas que são mais agitadas, temos outras que são mais devagar, temos pessoas que são mais explosivas, temos outras que são mais tardias no processo de explosão, temos pessoas que são coléricas, temos pessoas que são fleumáticas, temos pessoas que são, digamos assim, de vários tipos, digamos assim, diferentes que as caracterizam. Tá? Isso faz parte da essência do indivíduo. Tá? O que é o defeito, então? O defeito, digamos assim, é uma deturpação de um processo de ação que pode ser melhorado. A característica eu posso corrigir? Não, porque é o que o indivíduo é. Se você o ama, você deve amá-lo pelas características que ele apresenta. Então, é preciso valorizar as características. Por isso eu coloco aqui o processo da valorização das características. E é preciso corrigir os defeitos, auxiliar na correção dos defeitos. Tá? E aqui que está o grande segredo da coisa. Por que nós valorizamos, digamos assim, as características? Porque é quem a pessoa é. Se você muda ou deseja mudar a pessoa, né? Interessante essa palavra, eu vou mudar a pessoa. Você não muda a pessoa, você corrige os defeitos dela. É diferente. Se você quer mudar a pessoa, significa que você não a ama.
que você não a ama o suficiente, que você quer moldar a pessoa aquilo que você tem no seu ideário por amor, por quem você queria estar se relacionando, seja marido, seja esposa, seja filho, né, seja mãe, seja pai. Você precisa amá-lo de acordo com as características que ele possui. Os defeitos é um auxílio que você vai dar para que a pessoa possa melhorar em quem ela é, tá? Isso aqui é importante, porque vai fazer com que você se sinta melhor diante desses processos, né? E a pessoa também se sinta melhor diante desses processos, das características dos defeitos. Eu sempre dou o mesmo exemplo, porque para mim esse exemplo é completo. Por exemplo, uma pessoa que é lenta, ela tende digamos assim, a fazer as coisas mais devagar. É uma característica dela. Ela tem o tempo dela. Ela tem o momento dela. A outra pessoa que está ao lado dela vai ter que respeitar esse tempo. Tá? Agora, chegar atrasado nos lugares ou nos compromissos, isso é um defeito. E é que precisa ser corrigido esse defeito. Mas é função sua, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto esposo, enquanto esposa, auxiliar para que isso aconteça. Se você reclama constantemente, não vai haver correção. Você precisa utilizar instrumentos que facilite essa ação dela, que corrija esse defeito. Né? E a exortação repetitiva, ela se torna, ao invés de ser o que Paulo chama de uma exortação em amor, para uma exortação mecânica. Ou seja, você exorta sempre, você fica com cara feia no sofá, essas coisas que você faz não auxiliam na correção de tempo. Na verdade, o que você precisa fazer é observar o tempo que ela leva para fazer as coisas, um conselho que eu dou, e aí daí então, nesse tempo, você já começa a calcular, antes de chegar no momento da saída, você perceber que a pessoa que você se relaciona, ela não está pronta para sair junto com você. Tá? Teve casais já em gabinete, nas nossas conversas, que sofreram muito por conta desse processo de atraso nos compromissos. Outra coisa interessante é o outro lado, porque você tem pessoas que são mais explosivas, tem uma intensidade maior de resposta às ações do outro. Essas pessoas que são mais explosivas, elas tendem a ser grossas, né, quando determinada situação acontece. Tá? Uma coisa é você ser explosivo, outra coisa é você ser grossa. São coisas diferentes. Se no momento da sua ira, da sua raiva, você vai passar por um momento de explosão, você precisa corrigir isso, precisa controlar isso em você. E aí que está a grande questão. Você que está do lado dessa pessoa, você precisa ser um auxiliar dela nisso. Tá? Se você percebe que essa pessoa, ela chega cansada do trabalho, ela chega cansada da rua, ou ela não está bem, num momento bem, para conversar esse tipo de coisa, desculpe, evite. Evite conversar certo tipo de coisa, porque facilitará, digamos assim, a sua vida. Diminuirá, digamos assim, o seu trabalho quanto a isso. Tá? Então, a correção de defeitos depende muito do outro, aquele que está do seu lado, e a valorização das características também depende muito do outro que está do teu lado. Bem, irmão, vamos falar então sobre finanças. Na parte de finanças, o que a gente vai ver? São 3 pontos que eu coloco aqui que para mim são fundamentais na relação financeira da família. Primeiro, é preciso ensinar aos filhos e também compreender o significado dos bens. Para que servem os bens na sua vida? Eles são um meio à felicidade, perceba, ou são a felicidade? Aí é que está a questão. Algumas pessoas acham que os bens patrimoniais é a felicidade. Se isso acontece na sua vida, você vai priorizar na sua caminhada de vida sempre bens materiais, sempre o patrimônio, sempre o dinheiro, e vai esquecer os valores familiares. Não é que você não tenha que ter dinheiro, não é que você não tenha que trabalhar para ter bens materiais, não é isso, você pode fazer isso tranquilamente. A questão é o valor que você dá nessa construção. Toda vez que você abre mão de valorizar a sua família em nome da valorização dos bens materiais, você está colocando os bens ou o significado dos bens de maneira errada para a concepção familiar.
Você precisa ensinar aos seus filhos que os bens materiais são instrumentos à felicidade. Que a felicidade não são os patrimônios, não é o patrimônio, digamos assim. O patrimônio é um meio para se chegar aos elementos da felicidade. Onde é que está? A harmonia familiar ela não acontece por meio dos bens materiais. A harmonia familiar ela acontece através da vivência, dos valores familiares, né? E por que não dizer também através do instrumento dos bens materiais. Se a vida financeira está equilibrada, a família vai ter menos um motivo, digamos assim, para o conflito, para gerar o conflito, né? Homens e mulheres têm valores diferentes quanto à questão dos bens materiais. E apesar dessa diferenciação sexual, né, dessa relação entre homens e mulheres, a gente tem que entender que os homens pensam o dinheiro de um jeito e as mulheres pensam o dinheiro de outro jeito. Os homens pensam em investimento de um jeito, as mulheres pensam em investimento de outro jeito. E aí é preciso que haja um acordo, digamos assim, para esses investimentos. E os filhos pensam em investimento de outro jeito. Então, dentro de uma família, você vai ter várias perspectivas sobre como investir o seu dinheiro. Como o dinheiro da casa deve ser gerido, como o dinheiro da casa deve ser administrado. Ao invés de você sobrepor, digamos assim, uma vontade sobre todas as outras, dialogue, converse, chame todos, né? Não esconda da sua família as prioridades financeiras que você tem por visão, porque eles também terão que participar dessas ações. Alguns pais, em alguns atendimentos que eu dou, me perguntam, pastor, o senhor acha necessário falar para os filhos sobre situação financeira? Sim, eu acho. Eu acho que os filhos precisam saber como está a vida financeira da família. Por exemplo, teve uma queda de renda? Chama todo mundo, vamos sentar, vamos conversar. Olha, houve uma queda de renda e vocês precisam compreender que a gente vai ter que fazer alguns cortes. E daí você faz os cortes junto com eles. Tá? Isso é importante. Isso é muito importante. Para que a família possa entender o valor que você dá a ela, tá? E possa entender também qual é o padrão de vida que eles irão seguir, que eles irão trilhar. E também entender que o investimento financeiro e que o dinheiro precisa ser bem gasto, porque senão faltará lá na frente. Tá? Isso tudo é um princípio que vai educar, ou está educando os nossos filhos quanto à vida financeira. E aí que está o último ponto. Nós fomos sempre preparados para gastar. A nossa vida financeira, principalmente do brasileiro, nós somos educados para pagar contas. E são poucos os brasileiros que conseguem compreender o valor do investimento, o valor da educação financeira. Hoje no Brasil já se discute muito sobre isso. Mas há anos atrás ninguém falava sobre vida financeira, gestão financeira. Isso é muito novo. Mas a educação financeira é parte da compreensão de que a vida financeira não é só pagar conta, mas aprender a investir, a saber investir, seja em fatores bancários, seja na bolsa de valores, seja em bens imóveis, bens patrimônios, negócios e tal. A gente precisa aprender essa dinâmica, o brasileiro precisa aprender essa dinâmica. Nosso grande problema durante anos é que nossos filhos eram preparados, os jovens eram preparados para realizar o maior sonho da vida de todos, que era o concurso público. A pergunta é, o concurso público trará estabilidade, mas não trará uma vida financeira saudável. O que traz uma vida financeira saudável é uma educação financeira saudável. Porque você pode conhecer muitas pessoas que trabalham no setor público e são cheias de dívidas. Por quê? Porque não têm uma vida financeira saudável. E você pode conhecer pessoas que não trabalham no setor público, não têm o dinheiro certo todo mês, mas que não têm nenhuma dívida. Ou se tem, são dívidas passivas. E aí que está a grande questão. A educação financeira
faz parte da vida e faz parte da dinâmica familiar, trabalhar essa educação e formar as crianças quanto a esse preparo financeiro e essa vida financeira. Por isso é importante trilhar esse caminho. Espero que você tenha gostado da aula, espero que você tenha aprendido alguma coisa, eu tenho aprendido muito nessas dinâmicas nossas. Espero encontrar com vocês assim nos nossos próximos encontros. Que Deus abençoe a todos, um abraço aí a todo mundo, que fiquem com Deus.